Olá pessoal, meu nome é José Fernando. Nós vamos estudar agora a equação do primeiro grau, exercícios, aula 2. Na aula 1 a gente tinha visto as definições. Você pode acessar a aula 1, está aqui no YouTube. E quem nos estiver, né, acompanhando pelo YouTube, por favor inscreva-se no canal e ative o sininho, né? Isso é muito importante para nós. Então vamos aqui na nossa aula. O primeiro exercício da equação do primeiro grau, ele vai envolver o uso de uma propriedade da matemática, né, da multiplicação, que é a propriedade distributiva. Então eu tenho aqui, olha, 2 multiplicando dois elementos dentro de um parênteses. O que eu faço aqui? Eu pego esse 2, multiplico pelo primeiro elemento, então vai ficar respeitando as regras de sinais, tá? Aqui é mais, então mais com mais dá mais. 2 vezes x dá 2x, tá? Esse 2 aqui vezes o 3, mais com mais, continua mais, 2 vezes 3, 6, igual. Aqui continua, olha, dois elementos aqui dentro, um lá fora, subentende que tem um sinal de vezes aqui, então vai dar mais com mais, vai dar mais, 5 vezes x dá 5x, tá? Mais com menos, menos, 5 vezes 1, 5, tá? Toma cuidado aqui, olha, apareceu o sinal menos na frente do 7, que está multiplicando todo mundo aqui dentro. Então vai ficar menos com mais dá menos. 7 vezes x, 7x, tá? Menos com menos dá mais, 7 vezes 3, 21. Agora é só fazer as contas. Lembrando que o objetivo agora, nesse momento, é você deixar as letrinhas de um lado, o número que tem letrinha de um lado, e quem não tem letrinha fica do outro lado, tá? E daí você vai trocando os sinais conforme você passa pelo sinal de igual. Então eu tenho aqui 2x, tá? O 6 não tem letrinha, ele vai ter que passar depois para esse lado aqui. O 5x está desse lado aqui, ele vai passar para lá com sinal trocado, olha, menos 5x. Tá? Tem mais gente com x aqui, tem o menos 7x. Olha. Então passa para lá, mais 7x. Tá? Quem que já estava aqui desse lado? Olha, não tem... Com x eu já passei todo mundo para lá, né? Só ficou quem aqui? O menos 5, o mais 21. E de lá eu tenho que trazer aquele 6 lá, ó. Menos 6. Por que que veio menos 6? Porque lá ele estava positivo, passou pelo sinal de igual, ele vem negativo. Então aqui o que eu faço? Eu somo aqueles de sinais iguais, então o mais 2x e o mais 7x eu vou somar. Vai dar 9x menos 5x. Aqui eu somo de sinais iguais também, né? 5 com 6 dá 11, tá? Negativo, menos 11. Mais 21. Então, 9x menos 5x dá 4x. Menos 11 mais 21 vai dar mais 10. Eu não vou colocar o mais, tá? Vai dar 10. X é igual a 10 dividido por 4. Ambos estão na tabuada do 2, então o que a gente pode fazer? Simplificar. 10 por 2 dá 5. 4 por 2 dá 2. Resposta: x igual a 5 sobre 2 positivo 5 meios. Está resolvida a nossa primeira equação do primeiro grau. A segunda, aparece aqui a letra y. Poderia aparecer qualquer letra aí, desde que a gente tenha aqui somente uma letra, porque nós estamos resolvendo a equação do primeiro grau a uma incógnita, ou seja, tem que ter só uma letra aqui, não pode ter duas letras, x e y, por exemplo, na mesma equação, tá? Porque a equação do primeiro grau que nós estamos estudando é a uma incógnita somente. Então poderia ter a letra T, U, V, né, no lugar de x. Então,
quando aparecer outra letra, enxergue como se fosse um x, tá? E resolva da mesma maneira. Então eu tenho aqui y mais, novamente, propriedade distributiva, mais com mais, 3 vezes y, 3y. Aqui, olha, mais com menos, menos 3 vezes 4, 12, igual a 4. Então aqui eu vou ficar y com y, dá 4y. O 4 já estava do outro lado, né? Sem letrinha vem o 12, então ele vem com sinal positivo, mais 12. Y igual a 16. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Tá? X, 16 dividido por 4 é 4. Resolvida a nossa segunda equação. Por último, letra C aqui. Apareceu outra coisa diferente, né? Aqui nós temos frações, olha. Tá? Eu tenho com o denominador 2 e o denominador 5. Quando acontece frações, o método para resolver é você tirar o mínimo múltiplo comum aqui desses dois números. Mas como eles são primos, tá? Basta você multiplicar um pelo outro. Então você vai ficar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Tá? E aqui 2 vezes 5, 10. Então, eu transformo, né, o método nos ensina, eu transformo isso daqui com os denominadores iguais, para depois eu poder eliminá-los. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dividir esse por esse e multiplicar por todo mundo que está lá em cima. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Ele vai multiplicar todo mundo que está lá. Então você abre parênteses, tá? Para organizar, para você não esquecer que ele está multiplicando todo mundo lá. 10 dividido por 5 dá 2. Da mesma forma, abre o parênteses, 2x mais 4. Tá? Ele vai multiplicar todo mundo lá. 10 eu corto com 10, sobra. O que eu vou fazer aqui? Ó? 5x dá 5 vezes x, mais com mais, né? Dá mais, 5 vezes x é 5x. Mais com menos, menos 5 vezes 3, 15. Igual. Mais com mais, 2 vezes 2, 4. 4x. Mais com mais, dá mais. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 5x menos 15. Esse menos 15 eu tenho que passar para cá, então vai ficar 5x. Quem que vem de lá? O 4. Então passa para lá com o sinal trocado. E daqui eu já tinha o 8 positivo, continua o 8, e vem de lá o nosso amigo o 15 com sinal positivo. Então 5x menos 4x dá x. Tá? 8 mais 15 dá 23. Fechado, né? Daí os 3 exercícios. A próxima aula, né, sobre esse assunto aqui, nós vamos ter mais exercícios, tá? De um grau de dificuldade um pouquinho maior. Então, tem a primeira aula, né, que tem a definição. Essa aula com esses exercícios, usando mais a propriedade distributiva, usando também frações. E na próxima aula a gente vai um pouquinho mais a fundo, tá? Até breve, né? Até a próxima aula, né? E que a nossa quarentena termine logo, né? Até mais.